Bem, aqui no Brasil nós dizemos que todo político é ladrão. E você também concorda com isso? E você, se ganhasse, faria diferente? Ah, já sei. Você é uma pessoa honesta, honrada e não se envolve no meio dessa vagabundagem, não é isso? Bem, de certa forma, você é um dos grandes colaboradores para todo esse acontecimento de ruim que acontece na política. Mas por que a nossa política vai tão mal? Se a gente observar, é simples descobrir o porquê. Ainda tratamos a política como um jogo de futebol. Se o nosso time perde, criamos ali uma torcida organizada e agora vamos fazer baderna, vamos quebrar tudo, vamos botar fogo nas estradas, vamos bater no pessoal do outro lado. E ficamos mais 4 anos ali com aquele problema. E quando completar aqueles 4 anos, vamos lá de novo falar: e você viu? Eu não falei para você que ia ser pior? Não te falei? Bem, isso não ajuda em nada. Isso é aquela coisa repetitiva que sempre acontece. Quando eu fui escolher um vereador aqui em Presidente Jânio Quadros para mim votar, o vereador nem sabia que eu ia votar nele. Mas, vendo alguns trabalhos dele, alguns trabalhos sociais que ele já vinha fazendo, o nome dele é Celso Teixeira, e decidi votar nele. Uma pessoa me disse assim: olha, esse cabra é ruim de voto, viu? Você vai perder o seu voto. Eu disse: não, perder o meu voto é se eu vender ele. Então, hoje em dia, parte das pessoas está tendo um preço. Antigamente, as pessoas tinham valores. Hoje em dia, está tendo um preço. Eu já vi, às vezes, um vereador vai ali pedir um voto, a pessoa vai: e aí, o que você vai me dar? Então, vendo os trabalhos desse vereador, eu decidi votar nele. Votei. Ele não ganhou naquela eleição que eu votei, mas não perdi o meu voto. Ele continuou aqueles trabalhos que ele vinha fazendo, mesmo sem condições, mas continuou aqueles trabalhos que vinha fazendo. E na próxima eleição, de novo, a gente fizemos um bom trabalho, conscientizamos mais as pessoas e ele veio a ganhar. Então aí agora eu continuei a observar se ele ia continuar os seus projetos ou só ganhou para ter aquele emprego ali na Câmara. E percebi que ele continuou os seus projetos, foram atrás de mais e teve um bom resultado. Eu não fui aquele eleitor de 4 em 4 anos, porque assim como temos o político de 4 em 4 anos, temos também o eleitor de 4 em 4 anos, que ele vota, não sabe em quem votou e não acompanha aquela pessoa ali durante aqueles 4 anos para ver o que foi, para ver o que fez. Quando votei, disse a ele: olha, eu vou lhe cobrar, não vai ser pessoalmente, e sim pesquisando o que você tem feito. Para o prefeito eu disse a mesma coisa: olha, se você errar, mesmo que eu votei em você, eu vou lhe criticar. Teve alguns acertos, aplaudi sim. Quando teve os seus erros, critiquei também. E ao público, para que todos vissem sobre as decisões, o que foi acertado, o que foi bom, o que foi ruim. Mas tivemos esse ano um bom governo. Eu volto a votar os mesmos que votei pelo fato de ter um bom trabalho e eu quero que esse trabalho continue. Mas acontece algo ruim na nossa política, é esse fato que eu falei para vocês. Ainda tratamos a política como um jogo de futebol. Então eu vou explicar para vocês algo interessante. Olha, antes da política, antes de ter as eleições, cada um parte para um lado, vai tentar ali escolher o seu candidato. Devemos ver quais os projetos dele, se ele já ganhou o que fez, para que possamos escolher o melhor candidato. Aqui na nossa região, esse ano quase tivemos
candidato único, porque parte dos outros anteriores não tinha condições de se candidatar porque estavam com problemas na justiça. Outros não quiseram se candidatar, mas boa parte dos candidatos anteriores ainda deve muito à justiça e não puderam se candidatar. Então, de última hora, veio uma pessoa que não tem problema nenhum com a justiça e veio a se candidatar. De uns dias para cá tem acontecido algo como se fosse uma torcida de futebol. Parte de um grupo vai para a porta do outro fazer briga, fazer arruaça e não discutir. Discutir ideias é interessante, é importante. Mas fazer brigas, fazer arruaça, tem pessoas até que quer atropelar o outro porque é do outro grupo. Feio. Feio para vocês. Achei que vocês tinham evoluído um pouco mais politicamente. Vocês esquecem que essa política vai passar e que os moradores continuam aqui. Amigos de vocês, vizinhos de vocês. E algo de suma importância. Quem ganhar será o prefeito de todos. Mas por que não melhora se é um prefeito de todos o que ganhou? Porque continuamos torcendo contra. Acontece que se aquela pessoa que a gente queria que ganhasse não ganhou e o outro ganhou, a gente continua torcendo contra para dar errado, para falar, olha, eu não falei. Depois que o prefeito ganhou, acabou aquela divisão do povo. Agora o povo se une para cobrar daquele prefeito, daqueles vereadores que foram eleitos a fazer um bom trabalho. Se a gente não fizer isso, nunca vai ter um bom trabalho. E as pessoas devem votar honestamente, sem exigir do seu candidato nada em troca. E sempre que você tem essa palavra sua, única, decidida, que vai votar honestamente, sempre vai acontecer. O outro lado pode vir lhe oferecer uma bugiganga para você votar nele. Lhe oferecer que você convença outras pessoas a votar nele, que vai lhe dar tanto pelo seu poder de convencimento. É aí onde está a sua honestidade de mudar. O problema é que muitos dizem assim, mas essa é a única oportunidade que eu tenho de aproveitar. Então não vai melhorar nunca se você continuar assim. Outro problema sério que acontece é que parte dos eleitores diz assim, eu não vou votar mais nesse prefeito porque ele não fez o calçamento da minha rua. Como se o calçamento da rua dele fosse mais importante do que outras coisas que foram feitas na cidade. Do que outras coisas mais urgentes. Ah, mas o prefeito fez uma praça só para as pessoas passearem, podia ter feito outra coisa mais importante. Por que não fez outra coisa mais importante? Porque você não participou. Se você tivesse participado, se você tivesse unido, poderíamos junto escolher algo que beneficiasse mais do que a praça. Mas no momento então ele achou que a praça beneficiaria mais a cidade e foi construída uma praça. Sim, serve, é importantíssimo. Tinha outras coisas mais urgentes a fazer? Sim, tinha. Mas foi decidido que a praça beneficiaria mais porque você não participou, porque você não ajudou a decidir o que seria melhor. Porque você continuou torcendo contra, mesmo depois que era para estar no mesmo time, que o prefeito que ganhou é o prefeito de todos. Mesmo você que não votou, tem os mesmos direitos do que aquele outro que votou. Pode criticar quando estiver errado, aplauda quando estiver certo. Como eu votei honestamente e consciente, eu estive aberto a criticar o meu vereador, estive aberto a criticar o meu prefeito quando ele errou. Estive aberto também a elogiar quando ele acertou. Então, enquanto nós continuarmos tratando a política como futebol, sempre vamos ter trabalhos ruins. Outra coisa importante que o povo deve lembrar é que o prefeito e os vereadores são funcionários públicos. Nós somos os patrões. Então, devemos exigir
um bom trabalho e cobrar. Mas para isso é necessário que tenhamos união. E jamais baderna. Esse fato de deteriorar coisas públicas, isso aí só vai causar mais prejuízo à sociedade. Na nossa cidade foi feita uma linda praça. Eu espero que aprendamos a conservar esse bem público para que ele dure cada vez mais. Foi feito reformas em hospitais, foi feito reformas em colégios. Então, essas pequenas badernas, isso nos traz muito prejuízo a longo prazo. A curto e longo prazo, isso vai nos trazer muito prejuízo. Esse fato de estar reformando escolas, estar reformando cadeiras, estar reformando praças, que nós mesmos quebrando, nós mesmos fizemos baderna. Isso nos traz um grande prejuízo. Então espero que vocês, eleitores, a nível aqui de minha cidade e a nível geral, saibam escolher os seus candidatos. E respeitem a opinião do outro. E lembrem-se que depois que ganharem, aquele será o nosso prefeito, será os nossos vereadores, independente de a gente ter votado ou não, temos os mesmos direitos de cobrar. Então, vote honestamente. Quando chegarem à sua casa para pedir o seu voto, não importa quem foi, se é o atual, se é o novo, receba a pessoa, tenha educação, tenha modos de tratamento como você queria ser tratado. Receba aquela pessoa e diga a ela honestamente, olha, não voto em você, já tenho os meus votos determinados. Seja uma pessoa honrada politicamente para que você possa cobrar das autoridades políticas o que eles não fizeram. Mas se você continuar um eleitor desonesto, teremos sempre uma política desonesta. Então, para que melhore, você que se diz uma pessoa direita, uma pessoa honrada, é o seu dever, sim, ir atrás, se candidatar, ou mesmo procurar um bom candidato para você escolher. Isso é importante você fazer. É assim que você vai ajudar a mudar. Mas se você que diz que é honesto e não participa, então você é um dos maiores colaboradores para todo este acontecimento. Depois eu farei um vídeo a nível de política nacional e vou comentar com vocês, para a gente abrir uma discussão sobre o que tem acontecido no país, sobre a política. E vou colocar alguns pontos e vocês vão observar se houve justiça ou se houve injustiça. E vocês vão ver os acontecimentos que são mascarados para aquela população escolher aquela determinada ação que eles acham que vão beneficiar a todos. Mas por trás disso tem outras pessoas escondidas que lançaram essa proposta para que elas ficassem lesas. Mas, constitucionalmente, temos no Brasil 3 poderes. Então, quando há um erro, temos que cobrar desses 3 poderes este erro para que seja corrigido, e não de um só, como tem feito. Então, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Se gostaram, compartilhe para que outros vejam. Deixe o seu ok. Muito obrigado e até a próxima.